Olá, eu sou a Júlia, sou bolsista do PIB-Arte, do projeto Memórias Cotidianas e no Roteiro Documental. No começo eu iniciei o trabalho de pesquisas, história do Itamar, quem eram as pessoas que iam ser entrevistadas, para conseguir realizar esses roteiros, essas gravações. A primeira ideia de quais seriam as perguntas que seriam feitas, porque a gente foi seguindo um modelo que eram perguntas mais abertas, para não enviesar, para ela conseguir pensar e dar o máximo de detalhes possíveis. Quem realizou as perguntas foram o Mauro, lá no memorial, foram feitas no memorial. Aí depois, dessa parte de pesquisa, aí teve a gente teste, pra testar a câmera, a gente conseguiu câmera emprestada do MAN, gravou com algumas câmeras. Foi uma câmera parada, gravando o tempo inteiro, uma pequena do memorial de apoio, e uma terceira que também foi emprestada de um funcionário do MAN. E aí depois teve a primeira gravação com a Nilza. Aí depois disso, como eu falei, foi o processo de pesquisa sobre o Murillo, para fazer esse roteiro de entrevista seguindo o mesmo padrão, E foi ótimo, a entrevista durou 3 horas, foram 3 horas de material bruto, então tem muita coisa. E depois do Murillo foi quando a gente fez a gravação de Geraldo Lúcio. Foi até na entrevista do Murillo, a esposa dele, Lucy, que indicou o Geraldo, foi ótimo, e aí seguindo o mesmo padrão. Todas foram assim, de pesquisa sobre entrevistado, fazer o roteiro e depois as gravações. Inicialmente, na proposta, eu ia gravar imagens de Juiz de Fora. A gente acabou que conseguiu com a prefeitura imagens do banco lá de dados. Foi uma etapa que a gente acabou cortando, não precisou fazer. E finalizando, o projeto, realizei a oficina, então teve desenvolvimento dessa oficina, teve uma ótima adesão, o resultado foi bem positivo. A gente conseguiu falar sobre o projeto, divulgar o projeto e, no geral, essas foram as etapas que foram realizadas ao longo desses 12 meses. E acerca dos problemas, e as soluções que a gente conseguiu chegar, o primeiro problema eu acho que era a questão de recursos, porque no memorial, inicialmente, a gente não tinha nem câmera, nem microfone. Aí foi liberada uma verba, a gente conseguiu comprar uma câmera, que não é das profissionais de gravação, e os microfones, que são ótimos, que fizeram toda a diferença. Aí a solução que a gente encontrou foi que o MAN prestaram uma câmera, uma das pessoas que trabalha lá emprestou a câmera também pessoal dele. Essa solução foi mesmo que as pessoas foram solistas e ajudaram mesmo. Outra coisa foi os entrevistados. Sim, demorou um pouco pra gente conseguir marcar e eles virem, isso deu uma atrasada. E até porque, assim, horário é difícil, todo dependia de várias pessoas, não era só o meu horário do entrevistado. Tinha o do Mauro, do pessoal do memorial. Então a gente tinha horários específicos, mas a gente conseguiu realizar as entrevistas. Conseguimos contato com todo mundo que a gente queria. Outro problema foi que a gente inicialmente, no projeto, a ideia era fazer imagens de Juiz de Fora, Aí a gente conseguiu, com a prefeitura, o banco de dados de drones deles, Então, assim, foi que ajudou demais, porque se a gente ia gravar, mas com certeza não seria na mesma qualidade, na mesma proporção do que eles têm, pela questão dos equipamentos e tal. Falando dos resultados alcançados na comunidade, desde o início do projeto a ideia era preservar esse legado, essa história do Itamar, de memórias cotidianas. E o que a gente percebeu, com as entrevistas, com as pesquisas, comprovando exatamente isso, como isso impacta pra gente entender melhor, estudar melhor a política do país, a história do Brasil como, em si. E acredito que esse é o principal impacto, na nossa sociedade, na comunidade, é aumentar e enriquecer o conteúdo político, de ex-presidentes e da história política do país, e também do Itamar como, um político, como toda a importância que a imagem dele tem no Brasil. Por fim, falando dos reflexos na formação acadêmica, foi uma experiência, assim, única. E essa foi o momento de colocar em prática, realmente, todos os tipos de conhecimento, não só, do roteiro, porque teve o processo de escrita dos roteiros, de pesquisa, mas a gente também já iniciou as gravações, então as partes práticas de gravação, de câmera, de áudio. Tive ajuda de pessoas do memorial, o Mauro que realizou as entrevistas, outros bolsistas que estavam lá para dar um suporte, mas eu era responsável pela organização de tudo. E na escrita, dos roteiros de entrevista, foi importante a parte da pesquisa,
por ser uma coisa que eu nunca tinha feito antes, né? Eu nunca tinha feito nada relacionado ao documentário. Todo esse espaço, né, da pesquisa, depois escrever os roteiros, realizar as gravações, foi uma experiência única e que mudou totalmente, né, a minha formação acadêmica.